Vamos à palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 14. Palavra de Deus que irá nos preparar para o momento de ceia. João, capítulo 14. Eu vou ler primeiro somente até o versículo 3, do versículo 1 ao 3. João 14, eu vou ler somente do 1 ao 3. Mas vamos fazer uma exposição maior de todo esse capítulo, tá bom? Diz assim o texto bíblico: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Somente até aqui por enquanto. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais um momento desse culto, termos a chance de ler uma porção das Sagradas Escrituras. A simples leitura já é abençoadora para nossas vidas. Mas nós necessitamos que o Senhor permaneça falando conosco através do Teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para que nós consigamos compreender a vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo depois de passarem aproximadamente 3 anos juntos com Cristo, os discípulos ainda não estavam prontos, pelo menos aparentemente, para a missão que o Senhor estava entregando em suas mãos. Foram 3 anos de caminhada com Jesus. Ainda assim, no final dessa trajetória, o que nós encontramos é um grupo de homens vacilantes. Um grupo de homens vacilantes. Ainda havia discípulos, por exemplo, que esperava que Cristo estabelecesse um reino terreno. Ainda havia entre os 12 alguém acreditando que o Messias viria a ser um rei humano. Então estavam naquela expectativa do Senhor Jesus a qualquer momento se insurgir contra o Império de Roma e declarar a independência de Israel e assentar-se novamente no trono de Davi. Ainda havia discípulos que precisavam completar o seu ciclo de conversão. Ainda havia discípulos que não tinham sido transformados por completo, apesar de terem passado 3 anos com Jesus, não comigo, com Jesus. No final de sua trajetória, em um momento entre os últimos diálogos de Jesus com os discípulos, Jesus olhou para Pedro, o líder do colégio de discípulos, e falou para Pedro o seguinte: Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Em algum sentido, Pedro não era convertido ainda, apesar dos 3 anos, em um seminário intensivo com Cristo. Até aquele momento, nenhum dos 12 compreendia completamente as palavras de Jesus. Muito do que Jesus falou ao longo do seu ministério, ainda que de forma pessoal, para os 12 discípulos, a maioria não entendia muita coisa. Era necessário ainda o derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes, para que tudo fosse esclarecido na mente dos discípulos de Jesus. Era um grupo de homens, para falar no mínimo, covardes e medrosos. Entre eles, naquele grupo de homens reunidos, nesse momento que Jesus falou as palavras que lemos hoje, naquele grupo de homens havia um que iria trair Jesus naquela mesma noite. Um outro queria negar que conhecia Jesus antes do raiar do dia. Mas todos os outros fugiriam, abandonariam Jesus na primeira oportunidade. Era esse grupo de homens. Jesus conhecia bem todos os seus.
conhecia suas fraquezas, conhecia os seus pecados. Jesus sabia que aquele era um grupo de homens desacreditados pela sociedade, falhos em sua vida de piedade, medrosos ao extremo, covardes diante dos perigos. Era um grupo de homens exatamente iguais a mim e a você, idêntico a nós. Mas Jesus também sabia que, mesmo considerando suas fraquezas, os 3 anos que passaram juntos foram suficientes para Jesus semear a boa semente no coração daqueles homens. Mas estava chegando o momento final do ministério terreno de Jesus. E para isso, aquele grupo de homens, amigos próximos de Jesus, não estavam preparados. Jesus sabia que a partir daquela noite, ou ainda naquela noite, eles entrariam em um ciclo, em uma história, em um momento da história de confusão, de pavor, de medo. Jesus sabia que aqueles 12 homens não estavam prontos para o que iria acontecer ainda naquela noite. Apesar de tudo que eles aprenderam, tudo que eles viram de Jesus, como eu disse, faltava aos discípulos a experiência do revestimento de poder do Espírito Santo, um sopro do Espírito, uma força sobrenatural que transformaria aquele grupo de homens vacilantes em um exército de Deus. Mas esse sopro, esse poder do Espírito, só aconteceria mais tarde, pelo menos 40 dias depois. Porém, irmãos, havia uma razão extra para que os discípulos estivessem aflitos na última noite com Jesus. Porque, como eu disse, isso tudo, esse diálogo, o que nós lemos aqui no capítulo 14 de João, aconteceu na última noite de Jesus com os discípulos, uma noite que começou de forma maravilhosa, uma reunião, um banquete, celebrando a libertação da escravidão no Egito, isso que era Páscoa para eles, e começou de uma forma feliz, de uma forma alegre, mas em determinado momento da noite, o texto diz que Jesus ficou angustiado no espírito, quando ele apontou que no meio dos seus amigos havia um traidor. O texto fala que Jesus angustiou-se no seu coração. Agora pensem bem o que é para os 11 discípulos, tirando Judas já. Os 11 discípulos que depositavam toda a sua confiança e esperança em Jesus, que viram tudo que Jesus fez ao longo dos últimos 3 anos, que viram Jesus dando ordem aos ventos, às tempestades, aos mares, que viu Jesus dando ordens aos mortos e trazer os mortos à vida. Encontrarem Jesus agora cabisbaixo, triste, angustiado, deve ser uma sensação apavorante, não é verdade? Imagine você pondo a sua confiança inteira em alguém, você que confia na força, na inteligência, na capacidade dessa pessoa, e você vê essa pessoa desmotivada, triste, temerosa. Os discípulos devem ter pensado, se ele, que é o Rei dos Reis, está angustiado pelo que há de vir, imagine a gente, meros mortais. Mas Jesus não permitiria que aquela reunião acabasse sem começar a operar a esperança em 11 corações aflitos. Jesus não deixaria aquela noite terminar, ou aquela reunião terminar, sem iniciar uma mudança de atitude no coração dos 11. Jesus não iria embora, finalizar aquele episódio, deixando os seus amigos, os seus discípulos, à própria sorte, angustiados no coração, para enfrentarem seus medos sozinhos, sem uma explicação sequer, sem um fortalecimento de sequer. Jesus preparou o coração dos seus discípulos. Mas observem, Jesus não usou os últimos momentos com seus discípulos para simplesmente aperfeiçoá-los na vocação.
sabendo que eles estavam prestes a iniciar, a presenciar um dos momentos mais tristes da história da humanidade, o Deus homem morrendo numa cruz. Sabendo disso, Jesus não tentou ou não usou os últimos momentos com os discípulos para uma palestra motivacional ou para ensiná-los um método de enxergar as coisas por outro ângulo. Nada disso, nada disso. O que Jesus fez foi consolar os discípulos. A dor vai ser intensa. A angústia vai ser grande. Mas eu vou deixar o coração de vocês já fortalecidos e consolados. E para tanto, Jesus fez promessas riquíssimas para aquecer o coração daqueles homens. Então, no momento que o nosso Cristo estava para enfrentar a mais terrível de todas as dores, tomar sobre si os nossos pecados, ser condenado por nossas iniquidades, ser traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos, nesse momento, ele se dedicou a consolar e fortalecer os seus discípulos. E por que ele fez isso? O próprio João diz, lá no início do capítulo 13, que ele fez isso porque, tendo ele amado os seus, os amou até o fim. O amor de Jesus pelos seus discípulos estendeu-se, e mesmo quando Cristo estava na antessala de sua dor, de sua tragédia, ele ocupou-se em tratar do coração dos seus servos. É maravilhoso isso. Jesus sabia que o medo profundo tomaria conta de todos os seus seguidores. Depois de sua morte, eles seriam arrebatados por medo. Que aqueles homens se sentiriam abandonados, ou no mínimo confusos em relação ao Messias. Preste bem atenção. Como que eles iriam entender que o Messias, aquele que foi prometido por todos os profetas, aquele que foi previsto, predito, ainda lá atrás, ainda lá no Éden, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, aquele que iria restaurar o trono de Davi, aquele que iria restabelecer o reino de Deus, como que eles poderiam entender que esse homem estava morto numa cruz? A primeira sensação é que eles viveram uma mentira ao longo dos últimos 3 anos. Seguiram um mestre, acreditando que era o Cristo. Seguiram um mestre, acreditando que era o Filho de Deus. Seguiram um mestre, mas esse mestre agora estava morto. Os discípulos se dispersaram depois da morte de Cristo. Tem a história de 2 que foram caminhando pela estrada, rumo a Emaús. Mesmo depois de Jesus ter ressuscitado e sequer sabiam da ressurreição, iam lamentando a morte de Jesus. A Bíblia conta que Pedro chamou os seus amigos e falou o seguinte: bora pescar. Bora pescar. O que Pedro fazia antes de encontrar Jesus, antes de ser encontrado pelo Mestre. Mas agora, depois da dor, depois da cruz, depois do sepultamento de Jesus, a ideia que passou no coração humano desses 11 homens era que tudo tinha acabado. Não passou de um sonho que eles viveram nos últimos anos. Foi uma ilusão. Voltaram às suas velhas vidas, a viver o que eles faziam antes, a fazer o que eles faziam antes de conhecer Jesus. É nesse contexto, Jesus, sabendo que tudo isso aconteceria, que ele falou as palavras que lemos aqui no capítulo 14. Só aqui no capítulo 14 encontramos Jesus fazendo 3 grandes promessas. 3 promessas consoladoras para que os discípulos aguentassem firmes no dia da adversidade. Como você pode aguentar firme no dia da tribulação? Como você pode aguentar a tribulação? Como você pode viver dias tão difíceis, firmes diante de Deus? Para te ajudar, me ajudar, ajudar os discípulos, Jesus fez 3 promessas maravilhosas aqui no capítulo 14 de João. Em primeiro lugar, ele prometeu uma morada eterna
eterna. Um lar eterno. Olha o versículo 1 e 2 que lemos hoje. Será projetado, versículo 1 e 2 de João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Olha para mim, não se turbe o vosso coração, é Jesus falando com discípulos. A gente costuma usar essa mensagem para evangelizar, né? Não se turbe o vosso coração, como se estivesse relacionando as tristezas dessa vida, mas não. Era Jesus falando com os discípulos, prestes a tudo o que estava para acontecer. Não fica apavorado não. Em outras palavras, é isso que Jesus está falando. Não fica apavorado com o que vocês verão ainda essa noite, não. Crê em Deus e crê em mim também. Mas olha a primeira promessa aqui no versículo 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É a primeira promessa magnífica do nosso Cristo aqui. Então Jesus, sabendo a dor que seus discípulos enfrentariam, lhes ofereceu uma esperança, irmãos, que vai para além dessa vida, vai para além desse mundo, para fortalecer a fé daqueles 11 homens, para animar o coração aflito, para criar neles de novo uma atitude perseverante frente às tribulações que viriam. Jesus os lembrou, em primeiro lugar, que eles não pertencem a esse mundo, como nenhum discípulo de Jesus pertence a esse mundo. A primeira promessa que nós temos da parte de Cristo é que o nosso lugar não é aqui. Há uma morada para cada um de nós na eternidade. Há um lugar reservado para os discípulos de Jesus. Somente para os discípulos de Jesus, na eternidade, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Foi o que Jesus disse, em primeiro lugar, para consolar os seus amados. Um pastor puritano chamado J.C. Riley, ele lembra o seguinte: os crentes se encontram em terra estranha, na escola da vida. No porvir, eles estarão em casa, se referindo a gente. Nós estamos em terra estranha. Nós estamos numa escola, num treinamento intensivo, mas nós não estamos em casa. No porvir, sim. Lá nós estaremos em casa. Riley ainda diz o seguinte: estar nesse corpo para nós significa viver em tendas. É maravilhosa essa analogia. Essa casa não é definitiva. Estar nesse corpo para nós significa viver em tendas. E precisamos nos sujeitar a muitas mudanças. Já no céu estaremos acomodados para sempre. E de lá nunca mais sairemos. Jesus consolou seus discípulos com essa certeza. Ao prometer morada eterna, Jesus queria que seus discípulos soubessem que por pior que fosse a tribulação, por pior que fosse a angústia, por mais severa que fossem as perseguições, por mais pesada que fosse a cruz, tudo isso é coisa desse mundo e um dia vai acabar. Um dia vai chegar o fim. Tudo isso, todas as dores, têm prazo de validade, irmãos. Chegará o dia que nada disso mais existirá. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, nem dores, nem perseguições, nem doenças, nem tragédias, nem guerras, nem desilusões, nem desapontamentos, nem ofensa, nenhuma tristeza haverá. É o que o Senhor Jesus está prometendo aos seus discípulos. Tudo isso ficará para trás, tudo isso passará, pois há um lugar reservado para os discípulos de Jesus, e esse lugar reservado para cada um de nós, nele não cabe tristeza. A glória do Cordeiro irá nos preencher em uma alegria, em um contentamento indizível que nós não conseguimos mensurar. Uma promessa para consolar o coração do crente. Você não pertence aqui.
Quando Jesus disse que na casa do meu pai há muitas moradas, não significa que cada um de nós ganhará uma mansão. Você aprendeu isso, não foi? Cada um vai ter uma mansão. Eu vou ter minha mansão. Às vezes quando eu vou sair, eu vou marcar um jantar lá na mansão da minha sogra. Eu vou lá e vou jantar. Hoje eu vim aqui jantar aqui com meu sogro na mansão dele. Aí eu vou chegar e falar, seu Sérgio, que mansão, hein? Rapaz, maior do que a minha. Não é essa a ideia. A ideia aqui é de uma grande casa de Deus, com cômodos suficiente para todos os filhos de Deus. A palavra traduzida por moradas, literalmente, significa quartos. Então, na casa do meu pai, há espaço para todo mundo, é isso que Jesus está falando. A morada para todos nós. Então, em primeiro lugar, para consolar os discípulos, Jesus prometeu um lugar eterno ao lado do Pai. O Senhor Jesus prometeu que nos lembrou que aqui não é nosso lar, aqui não é o nosso lugar. Mas em segundo lugar, para consolar os discípulos, Jesus prometeu um outro consolador. Pula agora para o versículo 16, aqui do capítulo 14 mesmo, versículo 16 do capítulo 14 de João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha que promessa maravilhosa. Olha, eu vou embora. Vai começar agora, vai desencadear uma tribulação na vida de vocês, que só vai acabar quando eu voltar. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar o outro, ou seja, Jesus também é um consolador. O outro consolador virá para ficar com vocês. O Consolador, irmãos, o Espírito Santo, seria enviado da parte do Pai para a companhia dos discípulos na ausência de Jesus. É como se Cristo dissesse o seguinte, não se turbe o vosso coração, vocês não ficarão sozinhos. Pois a palavra consolador, a palavra traduzida por consolador, significa aquele que fica ao nosso lado, ajudador, defensor e um amigo no tribunal. Eu achei interessante quando o sentido da palavra pode ser um amigo no tribunal. Não é apenas um advogado no tribunal, que seria mais correto, né? Mas sejamos sinceros, nem sempre advogado é amigo. Né, advogado? O fato do advogado estar lá te defendendo não significa que ele seja teu amigo. Então, o mais importante do que você ter um defensor no tribunal é você ter um amigo do seu lado no tribunal. E o Espírito Santo é esse amigo, é esse ajudador. Então Jesus não prometeu, preste atenção, que enviaria o outro consolador, alguém, para transformar o culto em uma desordem, nem para fornecer experiência de êxtases, arrepios, calafrios, nada disso. Jesus prometeu que enviaria um amigo fiel para as horas de angústia, um defensor divino para as horas de acusação, um Deus ajudador para o dia de tribulação. Esse é o Espírito Santo, é Ele quem capacita, é Ele quem guarda, é Ele quem ajuda, é Ele quem auxilia, é Ele quem fortalece a igreja militante para entregá-la triunfante a Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Ou o papel mais importante do Espírito Santo é esse. Sem a descida do Espírito Santo, sequer haveria igreja, você sabe disso? As palavras de Jesus em Lucas 24:49 foram as seguintes: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, no dia de Pentecostes, não foi apenas um dia de transformação na vida dos discípulos individualmente, mas foi principalmente o dia de Pentecostes, o dia de nascimento da igreja de Deus. A igreja nasce sob o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo faz nascer uma igreja poderosa, não pelos próprios poderes, mas pela atuação do Espírito Santo.
Mas o Espírito Santo gera uma igreja poderosa. Somente essa igreja, sob o poder do Espírito Santo, é capaz de transpor 2000 anos de história, enfrentando grandes impérios, grandes eras, grandes dificuldades. E a igreja permanece de pé, a igreja permanece avançando, porque quem a levantou, quem a fez nascer, quem sustenta a igreja, é o poder do Espírito Santo. A imagem que me vem à memória é do profeta Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos. Ele falou que viu ossos ressecados, restos humanos, sem vida, mas que a partir de sua profecia e da atuação do Espírito Santo, aqueles restos humanos tomaram vida e tornaram-se um grande exército de Deus. Assim é a igreja. O Espírito Santo pega ossos secos, sem vida, eu e você. No início, Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, outro Judas, ossos sem vida, e transformou no poderoso exército, na igreja de Deus. Então, para consolar os discípulos, para o que estava para acontecer, Jesus, em primeiro lugar, prometeu morada eterna, e em segundo lugar, prometeu o Espírito Santo, que estaria com a igreja por todo o tempo, e por fim, a última grande promessa de Jesus que eu quero destacar nesse texto, foi que ele prometeu que voltará para buscar os discípulos. Olha que promessa gloriosa! Versículo 3 e depois o versículo 18. Olha o que diz o versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Versículo 18, que diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que alegria! Para muitos irmãos, para muitos crentes modernos acreditam que as maiores promessas de Jesus são aquelas relacionadas ao nosso bem-estar nessa vida. Muitos acreditam que a grande promessa de Jesus é uma vida estável, em uma família feliz, ou a cura de uma enfermidade física. Tudo isso é bênção, tudo isso é promessa, mas tudo isso passa longe da principal promessa que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a principal promessa dele é que ele garantiu que voltará para nos resgatar daqui. Os discípulos que naquele momento estavam na antessala da dor, na antessala da grande tribulação que se estenderia por toda a história da igreja, ouviram de Jesus a promessa que um dia, quando todos menos esperassem, quando a tribulação fosse mais intensa, ele voltaria pessoalmente. Não é força de expressão, não é figura de linguagem. Ele diz que voltaria pessoalmente, de uma forma que todos pudessem ver, inclusive o mundo, pudessem ver ele voltando para nos resgatar. Ele não falou que voltaria de forma secreta. Vou voltar secreto, vou arrebatar minha igreja, ninguém vai perceber que a igreja sumiu. Não há um único ponto que aponte para isso. O que diz que a qualquer momento ele vai pintar nas nuvens, todo olho verá, e será o fim da história. O próprio Jesus explicou esse acontecimento em Mateus 24. Bota pra gente, Mateus 24, versículo 29, por favor. Mateus 24, 29. 29 ao 31. Temos aqui já? Isso. Olha o que diz. Você pode ler esse texto comigo? Você pode ler? Mas leia com força. Leia com ânimo. Olha o que diz. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Essa é a promessa. Jesus explicando como será a manifestação, a conclusão de sua promessa. Nós vivemos na expectativa desse grande dia, ou pelo menos deveríamos viver na expectativa desse grande dia, de que a qualquer momento a história vai acabar. E não vai acabar porque vai estourar uma guerra, não vai acabar por uma bomba nuclear, não vai acabar porque um meteoro vai acabar com a história, vai acabar porque Cristo voltará a essa terra. Um cristão não fica com medo do meteoro acabar com a humanidade. O cristão não anda com medo de uma bomba atômica acabar com a humanidade. O cristão vive na expectativa de que a qualquer momento a história vai acabar sim, mas com o retorno triunfal do nosso Cristo. Ao escrever aos irmãos da igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo também ensinou como será esse grande dia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Olha o que o Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, e que deixa claro para a gente também, em concordância com o que Cristo falou. Já temos aqui? Olha o que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, presta atenção, o Senhor mesmo, quando Ele mandar, eis que está escrito, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com nosso Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que maravilha isso aqui! Paulo explicando exatamente o que Cristo disse, como as coisas acontecerão. Mas percebam, irmãos, o que Paulo escreveu no final desse trecho, do versículo 18, e a mesma coisa que Jesus fez lá em João 14, consolando os discípulos, com a promessa de sua volta. Paulo mandou nós consolarmos uns aos outros com essa revelação também: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando você encontrar um irmão muito aflito, você pode chegar para o irmão e falar: meu irmão, a qualquer momento a história vai terminar. Quando o seu irmão estiver desesperado, você pode chegar para o seu irmão e falar, e lembrar ele: irmãos, nós não somos dessa terra. Não temos como garantir o final do sofrimento do seu irmão, do nosso irmão. Não temos como resolver as suas demandas, os seus problemas. Não é verdade? Não temos. Mas nós temos como aquecer o coração uns dos outros, com a promessa de que a qualquer momento nós seremos levados desse lugar. Ou seja, segundo Paulo, essas palavras são poderosas para o consolo, para a edificação, para o aconselhamento. Tem que ser crente. Tem que ser crente. Se você não acredita que as coisas acontecerão do jeito que Jesus disse, do jeito que Paulo confirmou, você precisa se converter. Se converter. Por vezes nós falhamos em nossa missão de consolar uns aos outros, de fortalecer uns aos outros, porque a gente quer usar argumentos humanos para consolar o nosso irmão. E chega para a pessoa e fala: ó, isso diz muito da sua personalidade. Você já fez aquele curso para reconhecer o seu temperamento? A gente fica tentando consolar as pessoas com argumentos pífios. Enquanto nós temos aqui um poderoso motivo de consolo dado por Cristo. É você olhar para o seu irmão e falar: meu irmão, aguenta firme, vai acabar. Lá no céu isso não acontecerá.
No céu será só gozo eterno. Então a promessa mais sublime que temos de Jesus é sua volta. Agora veja bem, esse mesmo João que escreveu o evangelho que nós lemos, esse encontro, esse diálogo de Jesus com os discípulos no capítulo 14, esse mesmo João, quase no final de sua vida, ele teve a visão do cumprimento dessa profecia de Jesus. Apocalipse capítulo 19. Ou seja, João teve a missão de narrar a promessa de Jesus que voltaria a essa terra. E mais tarde, uns 60 anos depois, isolado para morrer lá na ilha de Pátimos, João teve uma visão. E nessa visão, dentre outras coisas, ele via esse reencontro, essa volta triunfal de Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, do 11 ao 16, é um texto grande, mas poderoso. Olha o que diz o texto, Apocalipse 19, do 11. Vi o céu aberto, é isso mesmo? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Versículo 14. E o seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho e o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João narrou o diálogo em que Jesus prometia a sua volta, e depois João viu como será a volta de Cristo. Que maravilha! Os detalhes são assombrosos para cada um de nós, mas apontam para a maravilha do nosso Cristo, voltando em glória com seu exército. Irmãos, mas além disso, João viu o encontro de Jesus com a igreja. Ainda em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 3, João viu o Senhor Jesus cumprindo a promessa de estar conosco para sempre. Apocalipse 21, versículo 3 e 4 diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Jesus e seus discípulos juntos outra vez. Jesus, e não apenas os 11, mas Jesus com seus discípulos de toda a história, desde o Éden até o último dia, estarão reunidos para sempre. Nós aguardamos esse dia, e o nosso Cristo também aguarda esse dia. Jesus prometeu, por exemplo, no dia que participou da última ceia com seus discípulos, que ele jamais voltaria a beber de novo do vinho, enquanto não pudesse fazer isso em nossa presença. Tem um cálice, agora não mais amargo, tem um cálice da bondade divina, reservado por Cristo, aguardando a nossa chegada. Que maravilha! Resumindo, irmãos, para consolar e preparar os discípulos para a sua morte e as tribulações que viriam, Jesus Cristo prometeu um lar eterno no céu, um consolador
poderoso aqui na terra e uma volta gloriosa a qualquer momento. É assim que nós nos confortamos, é assim que nós nos consolamos. Eu quero terminar, antes de partirmos para o ato da ceia, com 3 aplicações. A primeira é que não existe a menor possibilidade de Cristo esquecer os seus. Com o amor que Ele cuidou dos seus discípulos, Ele tem cuidado de cada um de nós. Ainda que às vezes parece que o mundo vai desabar, e pode até ser que o mundo desabe de fato ao nosso redor, não podemos esquecer que Ele permanecerá nos amando, porque no dia que iniciou seu sofrimento, o texto diz que, tendo amado os seus, Ele amou até o fim, e Ele jamais deixou ou deixará de amar aqueles que o Pai o entregou em suas mãos. Então nós podemos ter certeza, uma garantia que nós temos, é que o amor do Senhor por nós é infindo, é eterno, nunca acabará. Só isso é suficiente para mudar nossa postura. Em segundo lugar, precisamos de uma profunda intervenção do Espírito Santo, para que saiamos da posição de homens e mulheres com medo do futuro, para nos tornarmos verdadeiras testemunhas de Cristo. Devemos clamar sempre pelo poder do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo em nós, porque somente assim nós iremos passar o que temos que passar, em especial pelos dias mais difíceis da vida. Para finalizar, nossa esperança não pode estar depositada somente aqui nessa terra. Discípulo de Jesus vive na expectativa da eternidade. Nós podemos e devemos plantar e colher aqui nesse chão. Fazer planos e projetos. Nos empenharmos para a realização de projetos aqui nesse chão. Mas sem jamais nos esquecermos que somos peregrinos, andarilhos, forasteiros, estrangeiros. Aqui não é nosso lugar, por isso nos sentimos tão deslocados aqui. Tem hora que a gente clama somente isso, né? Que o Senhor venha logo nos buscar. Devemos estar preparados para esse dia. A qualquer momento Ele vem nos resgatar. Ou, a qualquer momento, nós iremos ao seu encontro. A qualquer momento nossa história acaba. A qualquer momento. Não sabemos quando. E para esse dia precisamos estar preparados. Amém? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é
da chuva, do sol e do ar. É Senhor na alegria.